A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se, ativar as notificações, porque você receberá todo o vídeo que subir na plataforma digital, você será comunicado de um novo vídeo. Irmãos, nosso assunto de hoje é um assunto muito magnífico. É um assunto com excelência. Apocalipse capítulo 5, do verso 1 ao 14. Vamos falar hoje da coroação do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quando Cristo entrou no céu. Então vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 5, do verso 1 ao 14. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito, por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. E vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, um entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, e bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão daquele que estava assentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos postaram-se diante do trono, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. Entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo o que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja louvor, e a honra e a glória, e o domínio pelos séculos do século. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então, esta palavra que Deus trouxe no meu coração no dia de hoje, para nós falarmos
de um assunto impactante, de um assunto de muita excelência. Irmãos, é o assunto que diz respeito à coroação de Jesus Cristo, a coroação do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No ano 81, foi disseminada uma grande perseguição contra a igreja do primeiro século. Foi mortos muitos cristãos, faltaram paus para fazer cruz, para crucificar os santos de Deus. E João foi lançado na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus. E ele estava ali, irmãos, e ouviu uma voz como de trombeta. Quando ele olhou, ele viu um ser com os seus cabelos mais brancos do que a neve, seus olhos como chama de fogo, o seu rosto como o sol, da sua boca saía uma aguda espada, tinha um vestido branco até os pés, cingido com um cinto de ouro e calçado com um latão reluzente de cobre. E aí o Senhor mandou: João, eu sou o Alfa e o Ômega, sou o primeiro e o último. Morri e vivo para os séculos do século. Tenho a chave da morte e do inferno. Que vês, escreve para a igreja. Irmãos, e aí nós vemos que no início, capítulo 4, foi falado: João, sobe aqui e eu vou te anunciar as coisas que devem acontecer. E ele viu o trono de Deus, o trono da majestade de Deus. Quanto na terra tinha um trono que esmagava o povo de Deus. E João queria dizer para eles, para a igreja: quando vocês olham para o trono de Deus, as coisas na terra, ela muda de figura. O trono de César, do dragão, diminui de tamanho. Quando vocês olham para o trono de Deus. O capítulo 4 é o capítulo que fala da majestade de Deus. O capítulo 5 é um capítulo específico que vai falar de Cristo glorificado, que vai falar da sua coroação no céu. E nós vemos, irmãos, que o destaque do capítulo 5, primeiro destaque que encontramos é o seguinte: vi na mão direita do que estava sentado no trono, eu vi um livro escrito por dentro e por fora, que ninguém podia olhar para ele. Era um livro escrito, que naquele tempo era livro, não é como o de hoje, de papel, era de pergaminho, era rolos, né? Quando você queria ver a parte de lá, você desenrolava para esse lado. Quando você queria ver outra parte, você desenrolava para este outro lado. Então, eu vi um livro, e vi também um anjo forte que proclamava dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Irmão, e ficou aquela tensão no céu, e ninguém podia abrir.
não foi achado nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Irmão, e diz a palavra, João dizendo, ele chorava. O irmão, veja bem, na eternidade é o único lugar que nós vemos alguém chorando, porque a eternidade não é lugar de choro, é lugar de uma plena alegria, é lugar de uma plena felicidade. Mas um dos anciãos de dia falou, João, não chore, porque está aqui o leão da tribo de Davi, a raiz de Jessé, que abriu, que venceu para abrir o livro. Então, irmãos, o irmão vê bem, Cristo veio da tribo de Davi. Davi já tinha morrido, mas ficou a sua descendência. A raiz fala da descendência. Aqui fala que a sua coroação, a sua coroa, não foi usurpada, irmão. A sua coroa foi conquistada. Por quê, irmãos? Porque aqui nós vemos a legalidade de Cristo para tomar a sua coroa. Que nós vemos a legalidade de Cristo para tomar a sua coroa. E foi falado para ele que o leão da tribo de Davi, a raiz de Jessé, morreu para abrir o livro. Então ele tinha toda a legalidade. Ele não usurpou a coroa. E diz, irmãos, que então, no meio do trono e dos quatro, no meio do trono e dos quatro seres viventes, entre os anciãos de pé, tinha um cordeiro, como tendo sido morto. Então, qual foi a coroação? Ele vê um leão e depois vê um cordeiro. O que significa isso, irmão? O leão significa o atributo da divindade de Cristo, seus atributos da sua divindade. E o que significa o cordeiro? Significa a humanidade. Foi através da humanidade que ele morreu para comprar pessoas de toda tribo, nação e língua. Então, irmão, você é bem-aventurado, porque o sangue de Cristo te alcançou, ele te comprou, ele te remiu. Pode levantar o que levantar, mas você está debaixo da segurança de Deus. Levanta o que levantar. E diz, irmãos, diz que Cristo se levantou e foi onde estava Deus no trono
e tomou o livro da sua mão. Tomou, quer dizer, se apropriou do livro. E o que significa, irmão? O que significa esse livro? Esse livro significa os decretos de Deus, que Cristo se apropriou com legalidade. Aqui que está a coroação. Por que ele coroou? Foi coroado porque ele venceu o pecado, ele venceu o inferno, ele venceu os espíritos. Aqui, esta obra aqui, é depois que ele ressuscitou, que ele entrou no céu, ele foi coroado, ele foi exaltado, e o diabo foi derrubado por completo. A sua coroação foi a queda do inferno, do pecado, do que detinha a humanidade. E aqui nós vemos a coroação. O capítulo 6 descreve a evidência dessa coroação. O que aconteceu depois que Cristo foi coroado. Lá aí, no capítulo 6, nós vemos ele abrindo o livro e sai um cavalo branco. E o que estava montado sobre ele saiu para vencer. É o aspecto, não o aspecto do anticristo. Tem uns que falam que aquele cavalo branco representa o anticristo. Em nenhum lugar na Bíblia a besta é apresentada com a cor branca. A cor branca na Bíblia é uma cor divina. Veja lá em 17 de Apocalipse, que cor é a besta? Cor de escarlata, cor de sangue. Aqui não. Aqui retrata o Cristo coroado, ele executando o seu decreto. É o progresso do Evangelho, é o Evangelho vencendo no mundo. E depois vem a posição, que é o segundo cavalo, que é o cavalo vermelho, que foi dado que se matassem uns aos outros. Aleluia. Por que tudo isso acontece? Porque acontece a guerra por causa da vitória de Cristo. E aí depois nós vemos cavalo preto, que fala da fome, da miséria. E depois nós vemos o amarelo, que fala da morte. Então, irmãos, o capítulo 5 é o capítulo que trata da coroação. O capítulo 6 é que trata as evidências da coroação. O livro é o decreto de Deus. Ele teve a legalidade de pegar o livro e abrir os decretos de Deus na história da humanidade. E aqui é retratado Cristo como tendo 7 chifres, que é o símbolo da onipotência. 7 chifres é o símbolo da plenitude, da onipotência de Cristo. E os 7 olhos, irmãos, fala dos 7 Espíritos de Deus, que é a plenitude do Espírito de Deus. Fala da onisciência e a presença do Espírito Santo. Fala da onipresença. Então aqui, os mesmos atributos que Deus tem, é os mesmos atributos que Cristo tem. Então mostra ele, porque que ele foi coroado Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Primeiro,
porque ele morreu, irmão. Ele morreu. Ele conquistou. Não significa que ele é coroado rei dos reis. Não significa que antes de ele ser coroado ele não era rei. Ele era rei, sim. Mas aqui está falando da obra da redenção. No aspecto da redenção é que ele foi coroado rei dos reis. E aqui fala da obra redentiva que ele comprou. Não todo mundo, mas comprou pessoas de todas as tribos, nações e língua. A ele é o cabeça da igreja. Foi ele que formou a igreja. Pelo seu sangue, pelo seu sacrifício. Por isso que a igreja de Cristo é uma igreja forte. Porque ela é o corpo de Cristo. E o cabeça dela é Cristo. Você pode estar passando o que estiver passando pelo vale da sombra da morte, a guerra, os espíritos te tentando, quanta coisa terrível, mas você é forte, irmão, porque você faz parte de Cristo, você faz parte do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É Ele que tem as rédeas da história na mão. Nada acontece no mundo, na terra, sem a determinação de Deus. Irmãos, a história não está aleatoriamente. Tudo o que acontece está dentro de um projeto, está dentro de um propósito de Deus, porque foi Ele que criou todas as coisas, foi Ele que criou a história e pôs ela no mundo, embora que por detrás dos bastidores está tendo uma grande guerra, está tendo uma grande luta, muitos que estão perdendo a conexão, estão perdendo a sintonia com Deus. Mas hoje Deus manda esta palavra para levantar a tua fé, teu ânimo, para te falar que o Deus que você serve é um Deus grandioso, é um Deus que trabalha a favor do seu povo, a favor da sua igreja, a favor dos seus filhos na terra. E aqui nós vemos o trono de Cristo, o trono do Cordeiro e o trono de Deus. Os anjos adoram tanto o Cordeiro como Deus. Por quê? Porque Cristo é Deus. Os mesmos atributos que há em Deus é o mesmo atributo que há no Cordeiro. Por isso é o trono do Cordeiro e o trono de Deus. Irmãos, e aí nós vemos no verso 11, vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era milhões de milhões, milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro. Aí vejamos os 7 atributos aqui, de Deus, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Os atributos de adoração
que ele é digno de receber poder, domínio, porque foi o próprio Deus que entregou para ele e disse para ele lá em 15 de Coríntios, entregou para ele até que os seus inimigos seja posto debaixo dos seus pés. E depois, no final de tudo, diz que o próprio Filho se sujeitará a Deus e entregará a Deus o seu reino, entregará, e ele será, irmãos, Deus acima de todas as coisas. Então, irmãos, Cristo, as rédeas da história está na mão dele. Ele é o rei coroado, é o rei glorificado, é o rei que governa a história. O mundo pode estar caindo tudo, mas ele, as rédeas da história, está na sua mão. E essa história, ela vai desembocar em algo glorioso, que será a segunda vinda de Cristo, que será a ressurreição final, aleluia, dos santos, que serão ressuscitados com corpo glorificado. Então, Deus está aqui, nesta tarde, enviando para você esta palavra, você que está desequilibrado, sem uma noção nenhuma da sua vida, mas saiba de uma coisa: Deus é Deus, Ele tem as rédeas de tudo. Tudo que você está passando é uma vontade permissiva de Deus, e vai aparecer muita coisa estranha, maligna, mas saiba de uma coisa: o trigo nunca deixará de ser trigo. O trigo, irmãos, acontece o que acontecer, ele vai até o fim. Mas tem outro lado, tem outros que foram plantados no seio da igreja, no seio do povo, como joios. E diz a palavra que foi o diabo que plantou, né? Mas os filhos de Deus, a semente bendita, foi Cristo quem plantou. É Ele que vai conservar, irmão. Vai dar os instrumentos, todos os instrumentos necessários para você ir até o fim. É a obra do Espírito Santo que mantém os santos vivos. Levanta o que levantar, mas está brotando dentro de você a vida, porque você recebeu o direito de adoção de filho. E você é filho, irmão. Você é filho. Levanta o que levantar, mas essa essência divina que brota dentro de você, ela vai até o fim. Quanta coisa que está vindo para confundir a cabeça dos filhos de Deus, irmãos. Mas aqueles que têm o Espírito de Deus dentro dele, eles não perdem o foco, não perdem o rumo. Não. Por quê? Porque eles são mantidos pela obra do Espírito Santo. E você que está aqui, que está ouvindo esta palavra, irmãos, o nosso Rei é poderoso, é nas mãos dele que estão todos os decretos de Deus. Nós vemos no livro de Apocalipse, parece que a igreja vai morrer, vai submergir, vai ser destruída,
Mas é porque nós não lemos os últimos capítulos, irmão. Quando nós lemos os últimos capítulos, cai o dragão, cai a besta, cai o falso profeta, cai Babilônia, mas a igreja não cai. Deus mantém ela de pé. Deus te manterá, irmão, com todos os instrumentos divinos de Deus. Deus te manterá. Aqui é a coroação de Jesus Cristo. Ele foi coroado quando ele ascendeu ao céu. Automaticamente ele foi coroado. O império do diabo caiu por terra, caiu. Aquela obra na cruz, Cristo destruiu o diabo. Depois ele subiu, ele perdeu a cadeira lá em cima, caiu. É por isso falou, caiu Babilônia. O verbo está no passado, querendo dizer, é a garantia. Irmãos, a igreja, ela passa por tribulação, por perseguição, por guerra. Glória ao nome santo do Senhor. Mas aqueles que não são igreja, vai manifestar o que está de trás de cada um, irmão. A igreja, diz a palavra, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, a vereda do justo. Cada dia é ele brilhar mais, é ele resplandecer mais. Entendeu, irmão? É esta palavra. Fique com Deus. Paz de Deus com todos.